Olá, boa noite. Venho aqui em nome da minha equipe apresentar o trabalho da disciplina de histologia animal e embriologia, apresentando sobre o tecido cúbico simples. A minha equipe é composta pelos discentes cujos nomes estão aí na tela. Bom, então antes de aprofundar um pouquinho mais no nosso tecido, que é o tecido cúbico, a gente vai falar um pouquinho do tecido epitelial em geral, que é um tecido que vai atuar, assim como todos os outros, na construção do corpo animal. Ele é constituído por diferentes tipos de célula que podem estar divididas de acordo com as funções, né? Algumas elas vão atuar no revestimento, algumas outras na secreção de substância. Então, quando elas atuam na secreção de substâncias, estão relacionadas ao epitélio glandular. Quando elas atuam no revestimento, ao epitélio de revestimento. É um tecido cuja origem vem dos 3 folhetos embrionários, ou seja, do ectoderma, que é a camada mais externa, do endoderma, que é a camada mais interna, e do mesoderma, como o nome diz, fica no meio. O tecido epitelial é um tecido avascular. Portanto, por ser um tecido avascular, ele precisa da nutrição que vem do tecido conjuntivo adjacente, dos capilares que estão disponíveis no tecido conjuntivo adjacente. Ele possui algumas... na verdade aqui ele tem algumas estruturas que são necessárias nele. Uma delas é a lâmina basal, que é semelhante à fundação de uma casa. Então, quando o pedreiro vai fazer alguma obra, ele precisa fazer primeiro a fundação do chão para que se possa levantar as paredes. As paredes seriam um tecido epitelial que estão sobre a lâmina basal. Ok? Então, aqui tem uma foto, um desenho esquemático, e bem aqui se vê a lâmina basal. Aqui está com o nome membrana basal, sobre a qual estão disponíveis as células do epitélio. Ele possui algumas estruturas especializadas que atuam na formação, na adesão, na comunicação, tudo bem? Então tem alguns como exemplos aqui as microvilosidades que vão atuar na absorção de alguns nutrientes. As zonas de oclusão e as zonas de adesão, elas estão mais relacionadas à questão da adesão entre as células, lembrando que as células são justapostas e são bem aderidas, tudo bem? E aqui um pouquinho sobre a divisão do tecido. Ele é um tecido que ele é classificado de acordo com a forma da célula e com o número de camadas. Então, de acordo com o número de camadas, se tiver só uma, ele é um epitélio simples. Se tiver mais de uma, ele é um epitélio estratificado. Os epitélios também podem ser classificados de acordo com a forma das células. Então, se são células um pouquinho mais achatadas, a gente chama de tecido pavimentoso, né? O epitélio pavimentoso. Se são células um pouquinho mais cilíndricas, é um epitélio cilíndrico, enquanto que quando elas possuem um formato mais cuboide, com um núcleo mais arredondado, é um epitélio cúbico ou cuboide, né? Lembrando que esse cuboide ele significa que lembra um cubo, mas ele não é perfeitamente com as faces quadradas. Então, aqui uma camada só epitélio simples, 2 camadas epitélio estratificado. Aqui existe uma camada de células sobre a lâmina basal, mas os núcleos estão dispostos em posição diferente, o que parece, que dá a impressão de que existem várias camadas, mas na verdade só existe uma. É um epitélio pseudo-estratificado. Aqui é um epitélio simples com uma camada de células cilíndricas, e aqui é um epitélio pavimentoso, cuja última camada, um epitélio estratificado, cuja última camada é pavimentosa. O tecido epitelial cúbico simples por quê? Porque ele é composto só por uma camada de células sobre a membrana basal. Ele possui as células, aqui no desenho elas estão bem quadradinhas, né? Não quadradas, mas bem cúbicas, com o núcleo arredondado. Quando a gente analisa uma lâmina histológica, a gente percebe o quê? Que ele possui um formato cuboide, ou seja, ele lembra, na verdade, um cubo, ele não é todo quadradinho assim, mas ele lembra a forma, ele possui um núcleo bem arredondadinho e bem centralizado. Okay? Então aí ele pode atuar na proteção, como revestimento, ele pode atuar também na secreção, na absorção, no transporte de íons, quando ele está mais relacionado ao epitélio glandular. Bom, ele vai se encontrar então em algumas glândulas relacionadas à secreção, vai se encontrar na superfície do ovário, nos túbulos coletores menores do rim, no córtex renal, glândulas salivares, pâncreas, ou seja, são glândulas, né, que ele vai estar relacionado então ao epitélio glandular. E ele possui altas atividades metabólicas e funcionais. Aqui tem alguns exemplos de algumas lâminas.
onde a gente pode encontrar esse epitélio cúbico simples. Aqui ele está voltado, por exemplo, para uma cavidade, ou seja, ele atua num revestimento. Olha só aqui, células um pouquinho mais com formato relembrando um cubo, com o núcleo bem centralizado e bem arredondado. Okay? Aqui alguns outros exemplos, olha só, a gente pode ver aqui essa foto que ela já foi exibida anteriormente. Aqui, vejamos bem, algumas estruturas que são compostas por epitélios cúbicos simples. Olha, uma camada de células, uma camada de células com um núcleo arredondado e centralizado. E aqui também a mesma coisa. Olha só. Isso que a gente encontra aqui na cor amarela, tá? Identificado por esse pontinho amarelo bem aqui, é um exemplo de um epitélio simples. Olha só. Uma camada, as células, os núcleos celulares que estão mais corados aqui, de uma cor mais escura, bem centralizados, enquanto que as células se dispõem de uma camada só. Bom, foi um vídeo rápido, mas eu espero ter ajudado vocês e eu agradeço em nome dos meus colegas pela atenção. Muito obrigado.